Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal! Estamos de volta para a segunda parte da parola 171, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós estamos adentrando ao Evangelho de Lucas, trazendo uma pergunta que Jesus fez, que está lá retratada no capítulo 13, no versículo 20, quando Jesus começa então a falar a respeito do reino de Deus por intermédio de parábolas. Então Jesus coloca assim: ao que compararei o reino de Deus? Toda vez que a gente tenta comparar alguma coisa, né, é normal que a gente tenha uma referência principal e a gente começa a procurar algo que se assemelhe. Primeiro bloco, o Paulinho e o Cinho trouxeram uma questão bem interessante sobre o reino, dizendo que o reino é uma condição. Então, se o reino é uma condição e não é um lugar, não há nada físico que se pareça ao reino dos céus. O reino dos céus, então, só pode ser comparado a características, a ações, né, que são características, então, do reino dos céus. E aí eu estava puxando aqui na memória, meninos, Jesus fala que o reino dos céus é como uma pérola, é como uma semente de mostarda, ou é como um fermento, ou é como um tesouro escondido num terreno. Então, como eu disse no final do primeiro bloco, eu tenho para mim que o reino de Deus, ele carrega duas características que são primordiais. A primeira é que é algo valioso e a segunda é que é algo crescente. É algo expansivo, né? Como o Wilson falou, que é a característica do fermento. Se nós formos trazer para o dia de hoje, onde a gente tem um mundo hoje que questiona muito a questão dos valores, né? E a gente vê Jesus falando que o reino dos céus é algo extremamente valioso, eu começo a trazer para mim que aquilo que a nossa sociedade contemporânea hoje apresenta para a gente tem como objetivo principal destituir os valores do reino. Então a gente vai ver o tempo inteiro destituindo os valores da família, destituindo os valores da lealdade, da fidelidade e por aí vai. Existe de fato hoje, como é que vocês enxergam hoje essa luta de uma sociedade, de um mundo, que posso chamar aqui mundo pós-cristão, que é o caso da Europa, por exemplo, que já vive um mundo pós-cristão lá, uma tentativa de realmente assim destruir os valores que são os valores principais do reino? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu trago à memória a parola 101, dentro do tema igreja, que nós falamos que a igreja ela é uma embaixada. E como toda boa embaixada, ela tem a responsabilidade de representar o reino no espaço físico onde ela está. Então, trazendo isso para o nosso coração, para a gente conversar um pouquinho, essa briga de valores do mundo tentando desconstruir os valores do reino, de um lado, e do outro lado, a igreja se esforçando para representar esses valores e reconstruir esses valores no mundo. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu vou citar aqui uma frase, não vou conseguir citá-la inteira, mas uma vez o Rodrigo Silva, ele fez uma afirmação interessante, que a sensação que nos dá é que parece que Deus ele está no 45 do segundo tempo, no corner, como se ele fosse o Rock Balboa, para dar o último golpe. Mas a palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse é um ponto. Essa é uma realidade. Por mais que aparentemente possa parecer que o inferno está avançando, nós não podemos esquecer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse é um ponto. Isso é pacífico. Então eu não consigo imaginar os valores mundanos eles
avançando contra a igreja. O que nós temos, sim, é uma investida do inferno, e nós não podemos nos esquecer também que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo jaz no maligno, a gente não pode esperar nada disso. Só que em Apocalipse vai dizer que Satanás ele sabe que o tempo dele é pouco, e por isso ele foi contra os filhos. E volta na máxima. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja ela é a detentora da verdade. E porque ela é a detentora da verdade, o Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que em Cristo nós caminhamos em triunfo. Eu não estou falando de triunfalismo, mas também não estou falando de uma igreja derrotada. O irmão Hegel, no seu livro A Igreja Triunfante, ele fala de 3 tipos de igreja. A igreja triunfalista, que é aquela igreja que ela não vê de forma alguma as lutas, ela acha que está tudo ganho, está tudo certo. Ele fala da igreja derrotada, que é a igreja que está, pelo amor de Deus, Jesus volta logo. E tem a igreja triunfante, ou seja, aquela igreja que ela caminha sabendo que no mundo teremos aflições, teremos lutas, teremos adversidades, mas em Cristo nós caminhamos em triunfo. E nós somos a igreja. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, nós somos os detentores da verdade. E ser detentor da verdade significa dizer que eu e você carregamos em nós, Cristo, a esperança da glória. Então, eu não posso aceitar uma fala dizendo que existe um avanço do inferno nos seus valores. Não. Porque se eu adotar essa linha, eu vou entender que as portas do inferno são frágeis, são fortes e prevalecem contra a igreja. Isso não é uma verdade. Ao contrário. Outro ponto, nós temos visto e ouvido testemunho de avanço da igreja, de uma igreja perseguida, de uma igreja que ela, detentora dos seus valores, ela está entrando em lugares onde nunca entrou. É fato que hoje nós vemos aí pessoas utilizando do evangelho para fins escusos. Mas nós não podemos esquecer do que Paulo, na prisão, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, olha, tem uma galera que está pregando aí, e está pregando só para causar, e outros estão pregando pelo ofício. Mas pouco importa, o que importa é que o evangelho está sendo pregado, né? Eu nunca me esqueço de uma fala de um pastor amigo nosso, ele diz a respeito do porquê que Salomão tinha 1000 concubinas. E a fala dele era muito certa, que ele falava assim, porque ninguém vai poder chegar naquele dia dizendo, não tinha uma igreja para mim. Outro dia, uma pessoa postou algo no Instagram, e eu fiz um comentário dizendo, tudo bem, talvez você não compactue com a forma como esse pastor ele ministra. Tem pessoas que não gostam da forma como eu ministro. Tem gente que não vai gostar da forma como o Paulinho ministra, como o Arthur ministra. Mas eu não posso falar que o conteúdo da mensagem ela é algo reprovável. Ao contrário. Eu não posso reclamar, eu posso reclamar da embalagem, mas não do conteúdo. E aí, nessa resposta que eu dei, eu basicamente disse o seguinte, olha, vocês estão prestando um desserviço para o reino de Deus. Porque você não vê determinadas religiões e determinadas doutrinas pregando tanto separatismo como nós pregamos. E, como eu costumo dizer, eu não gosto quando um preletor, um ministro, um pastor sobe no púlpito e fala por que as igrejas estão fazendo isso ou as igrejas estão deixando de fazer. Cara, eu não dou conta nem na minha. Como que eu posso saber o que está acontecendo em Curitiba, o que está acontecendo em Presidente Prudente? Eu posso falar o que acontece na minha, no meu quintal. Agora, Paulo ele está falando algo muito sério. Ele está falando, rapaz, se estão pregando A ou B, o importante é as pessoas estão sendo salvas. E as pessoas vão alcançar um nível de maturidade. O importante é uma sã doutrina? Sim, é fato. Nós temos que zelar pela sã doutrina. Esse é um dos bastiões da própria igreja. Mas nós não podemos esquecer dos princípios elementares.
é o arrependimento de obras mortas. E nós não podemos negar que existem pessoas hoje sendo salvas. Nós não podemos negar que hoje pessoas, como aconteceu aí, eu estava vendo uma matéria, em meio a essa guerra lá em Israel, uma galera muçulmana sonhando com Jesus e se convertendo sonhando. Vai falar que a igreja não está avançando? Então eu não posso compactuar com uma fala onde os princípios desse mundo estão vencendo os princípios do reino. Ao contrário, a igreja está avançando. E a igreja nunca parou. Tem um pastor da nossa denominação aqui que ele fala um negócio que é muito interessante. Ele fala assim, quando Jesus veio à Terra, Satanás tinha um problema, que era Jesus. Logo, passou a ter um problema com 12. Aí depois, com a ressurreição, foi 3.000, depois 5.000, e hoje somos milhões e milhares. Não posso dizer que os valores desse mundo estão afrontando a igreja. Ao contrário, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a bem da verdade e aí eu termino falando como o Rodrigo Silva disse, às vezes as pessoas têm um entendimento de que está assim, Jesus no corner. Deus está no corner, apanhando até dizer chega do diabo. Só que a palavra fala que Deus ele vai vencer Satanás com um sopro. Então não existe o bem contra o mal, o diabo contra Deus. Não. Existe Deus e ponto. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque, cara, é literalmente ele dando um espirro. Você tem noção? Vai ser um espirro. Ele sem querer, atchim! Ih, cara, venci Satanás, desculpa, foi mal. Vai ser assim. Então eu não posso, cara, não posso dizer que, ao contrário, a igreja está avançando e ela vai avançar até o dia de Cristo. Agora, quando Cristo buscar a sua igreja, aí a cobra vai fumar. Aí o pé do frango vai azedar e a giripoca vai cantar. Hein, Paulinho? Isso que eu chamo de rinite mortal. Não, ó, a linha do tempo escatológica, né? Vai ter o arrebatamento, vai ter o milênio, né? Aí vai ter o espirro de Deus. E vai ser sem querer, vai ser tipo assim, ó, atchim, desculpa, foi mal. Foi todo mundo fugindo. Putz, matei todo mundo. Droga, e agora? Eu vou te contar, viu? É cada uma. Bom, Arthur, eu acho que você tocou num ponto essencial e que tem muito a ver com aquilo que nós conversamos no primeiro bloco, né? Porque no primeiro bloco, se a gente entende o discernimento do reino de Deus como uma autoridade que é outorgada à igreja, né? Então, sem sombra de dúvidas, a importância de permanecermos, né, como discípulos, como igreja, permanecermos na condição de reino, ela é o desafio da igreja moderna, né, da igreja dos nossos dias. E aí você pergunta, né, será que os princípios deste século, nesse tempo que nós vivemos, eles tentam destruir os valores do reino, né? Eu me lembro, eu preguei sobre isso, inclusive, no domingo passado, aqui na igreja, eu citei Mateus 16 no primeiro bloco, porque foi exatamente o texto que eu preguei falando acerca do reino dos céus como uma cadeia de valores, né, cuja qual a igreja tem a autoridade de interpretá-la e a autoridade para proclamá-la, né? Então o assunto ainda está bem fresco na minha cabeça. No entanto, me preparando para essa mensagem, eu passei por um pensamento, né, do Gilbert Keith Chesterton, né, ou G.K. Chesterton, que diz o seguinte, agora parafraseando, tá? Eu não vou lembrar da frase na sua exatidão, mas parafraseando ele diz assim, toda geração é salva por alguns homens que resolvem não se tornar modernos demais, né? Pensando que aqueles que são os instrumentos de proclamação dos valores do evangelho em uma geração,
ou seja, aqueles que não se conformaram com este século, estes são os instrumentos de salvação dessa geração. Estes são os instrumentos de proclamação de valores corretos nessa geração. E aí, então, a sua segunda ponderação, que não é uma pergunta, que é uma afirmação, ela é corroborada por esse pensamento, né? Agora, a igreja, né, você diz, a igreja ela é um instrumento de manutenção destes valores do evangelho. Eu seria um pouquinho crítico em perguntar o seguinte, qual igreja? Né? O Will, ele disse, eu não gosto quando um pregador ele diz a igreja de uma forma genérica. Mas nesse ponto, me permitam fazer essa crítica. Qual igreja? É a igreja que é responsável pela manutenção dos valores do evangelho. Porque hoje nós vemos, infelizmente, né, nós vivemos dias nos quais a noiva do Cordeiro está sendo banalizada, né? Em muitos casos, tem se pintado ou tem se vestido, vou usar um termo pesado aqui, me perdoem, mas tem se vestido meretrizes com roupa de noiva. Infelizmente. Nós vivemos dias nos quais a prostituição da palavra ela tem sido chamada de pregação em muitos púlpitos, né? Isso não é privilégio nosso, isso não é privilégio da nossa época. Se nós olharmos, por exemplo, o propósito da carta de Paulo aos Gálatas, o propósito daquela carta é exatamente esse, né? A igreja tinha sido substituída, a realidade de igreja, né, como noiva de Cristo, tinha sido substituída por uma cadeia de valores prostituída. E Paulo diz, os pregadores dessa cadeia de valores que vocês estão adorando receber, né, vocês estão amando receber essa cadeia de valores que não pressupõe renúncia, que não pressupõe mudança de vida, que não pressupõe transformação, vocês estão gostando disso, só que deixa eu dizer um negócio para você, essa pregação é uma pregação maldita e ela é pregada por homens malditos, está lá no capítulo 1 da carta aos Gálatas, né? Então, a prostituição da santa palavra, né, e a troca, o fatiamento do cristianismo, né, no qual facetas de Cristo são pregadas em detrimento de outras que são deixadas de lado. Por exemplo, é muito pop pregar acerca do Jesus que cura, é muito pop pregar acerca do Jesus que liberta, é muito pop pregar acerca do Jesus que resolve problemas. Agora, é impopular, muitas vezes, dizer que os problemas que eu criei pela minha irresponsabilidade, eu vou ter que lidar com a consequência deles mesmo sendo um cristão. Isso não é uma mensagem muito popular, mas é uma mensagem perfeitamente corroborada pelo Evangelho e é a mensagem do Evangelho, né? É impopular, por exemplo, pregar arrependimento. É impopular, por exemplo, pregar transformação e mudança de vida ao pecador. Tudo isso é impopular, mas tudo isso é o que o Evangelho corrobora, né? Então, a minha crítica, ou a minha pergunta crítica aqui é a seguinte: se a igreja é um instrumento de reconstrução, que igreja é essa? Né? Que igreja é essa que é um instrumento de reconstrução e o instrumento de triunfo, como bem colocou o Will na fala dele, sobre as circunstâncias deste mundo, deste século? E aí a resposta já é pressuposta lá naquela frase do Chesterton que eu falei, né? A igreja dos homens, das mulheres, daqueles que resolveram não se ajustar, não se alinhar a este século, mas que mantém viva a sua identidade celestial, que mantém viva a sua verdadeira cidadania, né? Porque pressupõe-se que viver o reino, na verdade, é viver a nossa verdadeira e derradeira cidadania, que é a nossa cidadania celestial, né? E aí eu volto lá naquilo que o Will ponderou, lá no primeiro bloco, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Coisas aqui não pressupõem coisas físicas, não pressupõem bens,
não pressupõe o que eu tenho, pressupõe o que eu sou. As coisas velhas pressupõem valores velhos. E quando a palavra diz, eis que tudo se fez novo, o tudo aqui pressupõe valores, não pressupõe questões físicas, não pressupõe patrimônio. O eis que tudo se fez novo pressupõe valores. Então, se eu sou alguém baseado em uma cidadania que não é desta terra, né? Eu vivo o reino dos céus, então eu vivo o reino dos céus no que diz respeito aos valores deste reino, aos princípios deste reino. Então não tem como eu ser, e parece que alguém já disse isso, né? Não tem como eu ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus desta forma, né? João, ele já deixou isso registrado para nós. Aquele que deseja se constituir como amigo do mundo, automaticamente se constitui como inimigo de Deus. Mais uma vez, aqui, valores. E eu fecho falando, Arthur, ou lembrando acerca de uma fala de Jesus na mesa da última ceia, né, pensando em princípios com seus discípulos. Lá no capítulo 14, no verso 21 do Evangelho de João, né, aquele episódio de mesa lindo, na última ceia, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não tem como eu vivenciar uma manifestação de Cristo aqui e na eternidade, se não for pelo princípio da obediência, o guardar os mandamentos, e isso conota o quanto eu o amo. A igreja ama o Senhor, mas ama como? Ama obedecendo-o. E por obedecê-lo, esta igreja tem a revelação de quem é Cristo. Tendo a revelação de quem é Cristo, ela tem o parâmetro dos seus valores a ser imitado bem à sua frente. Mateus 6,33 vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que muito do que a gente pode assim corroborar com o que vocês estão falando, né, é que a plenitude dessa busca do reino, ela vai ser alcançada quando nós buscarmos ela em primeiro lugar e também buscarmos de todo o nosso coração. Porque a gente vê muitas vezes, e aí eu não vou falar só da igreja, né? Não vou entrar nesse mérito, Paulinho nem Will, mas hoje nós vivemos numa geração de corações divididos. E eu acho que aqui é que está uma grande chave para a gente conversar e trazer para o dia de hoje essa pergunta que Jesus fez, né? Com o que compararei o reino dos céus? E aí eu paro e penso hoje, e eu responderia para Jesus, com nada. Porque nada pode ser comparado ao reino dos céus. Talvez naquela época Jesus estava procurando de forma pedagógica encontrar elementos, e aí eu vou trazer de volta aqui valor e crescimento. Mas hoje, se essa pergunta fosse feita para mim hoje, e eu olhasse à minha volta, tentando encontrar algo que se comparasse ao reino, eu diria assim, nada pode ser comparado ao reino. Eu preciso buscá-lo em primeiro lugar, com toda a minha intensidade, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. E aí eu gosto de uma fala do Israel Subirá, quando ele pega esse primeiro mandamento, né, e a tradução do texto original, com toda a sua força, tal, e todo o vosso entendimento, a palavra original ali é o seu tudo, tudo. Ou seja, com toda a sua essência, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que há dentro de você, reúna tudo isso e busque o reino de Deus de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que nada vai poder se comparar nem ao valor e nem aquilo que ela pode alcançar. Eu concordo com a fala de vocês dois, e eu concordo 100% com o que vocês disseram. Mas hoje eu fico muito preocupado com uma cultura da comparação dos dias de hoje. O tempo inteiro hoje você vai perceber um mundo dizendo a seguinte coisa para você, ele tem e você não. Sabe, ontem eu fui ministrado aqui na nossa igreja para a nossa pastora, e ela pegou a passagem de Caim e Abel,
E aí ela estava falando a respeito da inveja, do sentimento de inveja, do espírito de inveja que há dentro da igreja entre os cristãos. Um olhando para o outro dizendo assim, olha, o meu irmão tem, eu não. De Deus se agrada do meu irmão, mas de mim não. E eu vejo essa dissensão que o Wilsinho falou, né? Nunca se pregou tanta divisão como nos dias de hoje. Nunca nós buscamos tanto exaltar as nossas diferenças como no dia de hoje. E isso é um alerta, né? Porque Jesus, na sua oração sacerdotal, de João 17, ele disse que para que o mundo cresça, nós precisaríamos ser um só. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Aqui não estou falando de uniformidade, né? Estou falando de unidade mesmo. Então, eu queria trazer essa palavra para encerrar minha fala aqui hoje. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas da minha parte eu encerro por aqui. Não, deixa o Paulinho falar um pouco mais em grego aí, peraí. Podemos encerrar, meninos? Podemos. Antes que o Wilson me provoque mais uma vez. Então, muito obrigado para você que esteve conosco aqui em mais uma roda de parola inédita, parola de número 171, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. Estamos chegando ao final deste tema, temos só mais duas pela frente, mas se você está gostando desse conteúdo, já sabe, compartilha com muitas pessoas, coloca o link desse vídeo no status do seu WhatsApp, no stories do seu Instagram. O que a gente quer realmente é que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível. Já segue a gente lá nas redes sociais também, no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de streaming, onde você pode ouvir em formato de podcast, os Paroleiros International Inc. Association. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.